Você não quer mesmo. Galerinha, pessoal, para alguns ainda deve ser bem novo essa matéria aí. É uma matéria que, se o cara dar uma praticadinha, pode parecer difícil mesmo. Porém, nós estudamos algumas classes, alguns tipos de equações exponenciais. E tu tens que tentar, quando tu pega uma equação dessa para resolver, tens que tentar deixar numa daquelas situações que a gente estudou. Ou eu vou ter que deixar exatamente a mesma base dos dois lados para eliminar essas bases e resolver o problema, que era uma situação mais característica. E tinha um segundo tipo de equação que a gente primeiro montava uma equação de segundo grau a partir de uma mudança de variável, de um artifício, resolvia a equação de segundo grau e voltava para a equação exponencial para aplicar o método clássico. Por exemplo, nesse caso aqui, fica fácil de perceber que o 81 pode ser fatorado com o 3. Então é uma situação um pouco mais corriqueira. Dividiu por 3, dividiu por 3. Dá para perceber facilmente que é 3 na quarta. Então ficou 3 elevado a x menos 4 vezes 3 na quarta. E o 1 a gente pode transformar em 3 na zero. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e somos expoentes. Olha o perigo. Tinha elevado a x, né? Esse 3 na quarta é o 81, elevado a x não pode subir. Potência de potência, multiplica os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, agora sim mantém a base e soma os expoentes. E agora chegou na situação que nós desejávamos. Bases iguais, é só igualar os expoentes. X mais 4x é 5x. O menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Divide ambos os lados por 5. X igual a 0,8. Então é uma situação bem clássica. Lembrando que estamos na página 60 do volume 3, exercício 4. Daria para deixar a fração sem problema nenhum. As duas respostas são corretíssimas. Muito bem. Já a questão 5, ele estava pedindo na primeira, né? Determine o valor de x, beleza. Qual é o conjunto de solução? Mesma coisa, quem são os valores de x? Essa situação, por mais que tu consiga escrever isso aqui como 2 na terceira, por mais que tu consiga colocar isso como 2 ao quadrado, tu não vai conseguir juntar tudo numa mesma... de forma que dê pra... Talvez dê, deixa eu ver. De repente, 2 ao quadrado elevado a x, mais 2 vezes 2 na x, mesmo que eu coloque aqui 2 na terceira, isso aqui, né, 2, eu não consigo juntar com esse cara aqui, ó. Então não dá para fazer pelo método convencional. Eu teria que perceber que eu vou ter que trocar esses caras de posição, afinal eu posso escrever isso como... Certo? Posso fazer isso inicialmente. Vou devolver o 8 porque não me interessou em nada mudar para 2 na terceira. Posso botar o 2 para cima. Eu poderia ter feito isso de supetão, eu fiz lentamente para te mostrar que primeiro eu multipliquei e a ordem dos fatores não altera o produto, portanto eu posso escrever dessa outra maneira. E agora sim aquele passo importante para ajudar na solução. Quer dizer que esse 2 elevado a x é alguma outra coisa. O pessoal usa y, usa letrinhas corriqueiras aí. Fazendo isso, eu obtenho uma equação de segundo grau. E aí pode ser resolvida, o ideal seria que tu já soubesse soma e produto. Números que multiplicados dão menos 8 e somados dão menos 2. Menos 4 e 2 multiplicados menos 8, somados menos 2. Lembrando, né, galera, não custa lembrar, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Como A é 1, é só decorar que o produto é C e a soma é B com sinal trocado. Depois que eu achei o Y, eu tenho que retornar lá. Mas olha só que curioso. Qual é a solução para essa equação? Qual é o valor de x que deixa 2 elevado a x igual a menos 4?
certo? Não existe valor de x que torne isso verdadeiro. Aí vamos fazer o outro. 2 elevado a x é igual a 2. E aí? X igual a 1, né? X igual a 1. Achamos a solução. Muito bem, então tu vê, tem esses dois tipos aqui que a gente resolveu são ótimos para ilustrar as duas situações mais comuns de equação exponencial. Ou é uma clássica que tu só vai igualar as bases e eliminar as bases para igualar os expoentes, usando o princípio da igualdade, ou tu vai transformar numa equação de segundo grau usando um artifíciozinho, uma mudança de variável, resolve a equação de segundo grau, volta no artifício. São as duas formas mais características de equação de segundo grau. Equação exponencial, perdão. Uma de cada aí com certeza na próxima avaliação, sem dúvida. Quer dizer, né? Na próxima avaliação é outra. E aí, galerinha? Vamos manipular isso aí para melhorar. Como é que eu posso escrever sem querer ver? Isso aqui é uma soma, não é? A gente acabou de ver que quando está multiplicando dá para somar, né? Às vezes o que a gente precisa é o contrário. Já que está somando, eu vou pegar e vou fazer 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 1. Isso aí é a mesma coisa que a expressão anterior, né? Concorda comigo? Tu vê, isso não é uma coisa desse ano, é uma coisa já usando uma propriedade de anos anteriores. Ou seja, o cara que não está escolado nisso aí, com certeza vai sofrer muito mais do que o jovem que já tem a base bem lapidada, né? Menos 5, o que multiplica? Por favor, tenta me imitar agora. 2 na x vezes 2 na 2. Isso é igual a menos 32. Eu poderia colocar ali 2 na quinta, mas não vai ajudar, acredito eu. Deixa eu ver. Ó, isso aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá vendo? Vou deixar uma equação de segundo grau, vou botar o 2 pra frente para ficar bonitinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 2 na x, menos 32, mais 32. Pronto, ó, já está com cara de equação de segundo grau. Mas tu vê, quando eu bati o olho nela, eu não tinha enxergado isso imediatamente. Eu, pelo contrário, achei que ia acabar no caso daquele outro, ou que eu ia poder somar o 2, mas esse aqui que atrapalhou, né? Poderia somar o 2 na x com 2 na x. Acabou que ficou uma equação de segundo grau de novo. Para variar o cardápio, vou dizer que 2 na x é w. Então ficou 2w ao quadrado menos 20w mais 32 igual a 0. Eu posso dividir toda a equação por 2 para achar as raízes com mais tranquilidade. Números que multiplicados dão 16 e somados dão 10. 8 e 2, 2 e 8 multiplicados 16, somados 10. Volta no artifício. 2 na x vale w, e w vale 2, ou w vale 8. Portanto, x igual a 1, x', e x igual a 3. 2 na terceira é 8, x igual a 3, x duas linhas. Ele estava pedindo a solução, né? Foi isso? Conjunto de solução? Então é isso aí. Agora a outra, vamos fazer assim bonitinho, né? 1 e 3, a solução da questão 6. Muito bem. Tu vê, galera, já tá tinha que manipular um pouquinho mais, né, do que a número 5. Já está um pouquinho mais apimentado. Meu Deus, professor, olha lá a questão 7. Questão 7, bizarra, olha só. Meu Deus. Como é que eu vou resolver um sistema de equações exponenciais? Ué, resolve uma, aliás, iguala as bases numa, iguala os expoentes, iguala as bases noutra, iguala os expoentes, vai dar duas equaçõezinhas. Aí faz um sisteminha que nem a gente sempre fez, isola numa, substitui na outra, ou soma as equações. Pode fazer depois, cara, e pedir aí, vai ser um prazer resolver. Qual mais eu tinha pedido? A número 3. Página 61, número 3. Professor, Pois não. por que o ato dividiu por 2? Porque assim, ó, quando eu tenho uma igualdade, eu sempre posso fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade sem comprometer a igualdade. Certo? Se uma coisa é igual a outra coisa, se eu modifico a esquerda e modifico a direita igualmente, isso sempre vai ser válido.
Pô, eu tinha uma coisa aqui que era igual a zero. Eu pensei comigo, pô, todos esses caras são pares, ó, vai ser uma delícia dividir por 2 à esquerda. E zero é um número abençoado, que eu divido por qualquer número dá zero. Então eu pensei, eu vou usar o princípio da igualdade. Dividir os dois lados por 2. A igualdade continuou verdadeira e os números ficaram menores, para facilitar a minha vida. Eu sempre vou poder fazer isso. O único cuidado, se eu vou fazer o gráfico disso e o gráfico disso, os gráficos vão ficar diferentes. Os gráficos vão ficar levemente diferentes, certo? Porém as raízes são as mesmas, então não há problema. Galerinha, vamos para a questão 3 da página 61.